me veio à mente para que eu sinta, na verdade, muita pena dos nossos estudantes hoje. Pena do que os nossos políticos dos últimos 40 anos, depois que foi restaurada a tal democracia, que na verdade nunca foi democracia, em que um pensamento hegemônico só predominou nas universidades, nas escolas, nos meios de imprensa, em todos os lugares. Um pensamento único que quem se opusesse a ele era patrulhado, ele era vigiado, ele era excluído, porque não se podia nesse país, há algum tempo atrás, pensar ou manifestar qualquer ideia que não fosse de esquerda. Hoje, deputado, por favor, enquanto eu estiver falando, o senhor respeita. Eu estou falando com ela. Comigo ele pode falar, né? Obrigada. Então, só que agora, com esse movimento cívico de outubro de 2017, em que a nação brasileira, em peso, foi às urnas para dizer basta. Vocês não mais vão estragar o Brasil. Vocês não têm o direito de corromper as nossas crianças em sala de aula. Vocês não têm o direito de desviar o nosso dinheiro para países comunistas, para fazer obras lá e deixando as nossas obras aqui por serem feitas. Deputado, eu gostaria de lembrar ao senhor, como presidenta, que nós estamos na fase de encaminhamento do seu requerimento de adiamento da aprovação do requerimento do deputado Dalmo. E eu gostaria de dizer à senhora que eu estou usando o meu tempo regimental. O senhor está encaminhando para a votação. Eu estou encaminhando para a votação. Eu vou chegar ao conteúdo do apostilamento, do direito de opção remuneratória. A senhora não pode pautar o que eu falo aqui, não? O senhor está encaminhando. Eu estou dentro do regimento e vou usar o meu tempo. Ok, então continue, mas eu só quero te lembrar como presidente que o que o senhor está dizendo nada tem a ver com o encaminhamento da votação do seu requerimento. Isso é na sua opinião. Não, é no não, texto. Na sua opinião. A senhora não tem o direito de falar com o que eu estou falando. Tem ou não tem a ver com alguma coisa? O senhor não está encaminhando de acordo com a votação. Negativo. Aqui, eu sou o detentor da minha fala, eu tenho direito à minha fala. Agora, até isso a esquerda vai querer me pautar o que eu falo aqui dentro da comissão? Até isso. Esse é o absurdo que nós temos aqui. Então é o seguinte, na sua vez de falar, caros amigos, nobres deputados, eu vou estar aqui ouvindo como um bom cidadão, um bom parlamentar educado. Agora, na minha vez de falar, eu quero respeito e quero silêncio. Então, portanto, caladinho. Continuando. Deputado. Continuando. Deputado, nós estamos... Eu quero que o tempo desconte no meu tempo. A reunião está suspensa. Está suspensa? A reunião está suspensa. Reunião apostilado para os servidores inativos apostilados no cargo de provimento em comissão de diretor de escola e para os que passaram para a inatividade em cargo efetivo com jornada de trabalho igual ou inferior a 24 horas semanais, que tenham adquirido o direito de apostilamento até 29 de fevereiro de 2004, após a vigência da Lei 14.683, de 2003. É um requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em votação... Pela ordem, senhor presidente. Eu acho que isso é uma matéria um pouco mais complexa e ser tratada através de um simples requerimento encaminhado ao governador, é claro que é uma forma que nós temos de lidar com isso aqui. Só que, como eu estou tomando ciência disso agora, eu gostaria de propor, e vou apresentar um requerimento, propondo o adiamento da votação desse requerimento para uma próxima oportunidade, para que eu tenha condição de estudar a matéria e poder votar com convicção. O requerimento de adiamento de votação. Não precisa aprovar, não. Voto. Depois você fala com o Dalmo, você não precisa votar. Pela ordem, senhora presidente, o requerimento apresentado tem que ser colocado em votação. O que eu apresentei, não esse.
Em votação, requerimento do Para deputado. encaminhamento, senhora presidente. Por favor, para encaminhar. Olha, hoje o Brasil está vivendo um momento ainda muito conturbado. E nós que fazemos parte do parlamento, somos peça muito importante na solução dos problemas que a nossa nação enfrenta. Eu me lembro quando frequentava os bancos escolares, no início da década de 1970, na época em que nós vivíamos no regime da democracia militar, por ocasião da edição do contragolpe de 1964, e quando, lá nos bancos escolares da Escola Estadual Levindo Valadares da Fonseca, eu me lembro, em Galiléia isso, o quanto era importante a figura do professor na vida do aluno. O professor, naquele tempo, ele, além de mestre, ele era um guia, era um pai, era uma mãe, era aquele que nos socorria, não só nas questões escolares e pedagógicas, nos socorria nas questões da vida. Era uma época em que não havia violência dentro da escola. Era uma época em que não havia doutrinação dentro da escola. Era uma época em que nós íamos felizes com um caderno só, colocado dentro da sacola de arroz. Aqueles mais velhos vão lembrar disso. E com um lápis. E o nosso grande sonho era poder ir para a 5ª série para poder escrever de caneta. Porque no grupo, nas primeiras séries, nós só podíamos escrever com lápis. Então, hoje, essas memórias me veem à mente para que eu sinta, na verdade, muita pena dos nossos estudantes hoje. Pena do que os nossos políticos dos últimos 40 anos, depois que foi restaurada a tal democracia, que na verdade nunca foi democracia, em que um pensamento hegemônico só predominou nas universidades, nas escolas, nos meios de imprensa, em todos os lugares. Um pensamento único que quem se opusesse a ele era patrulhado, ele era vigiado, ele era excluído, porque não se podia nesse país, há algum tempo atrás, pensar ou manifestar qualquer ideia que não fosse de esquerda. Hoje, deputado, por favor, enquanto eu estiver falando, o senhor respeita. Eu estou falando com ela. Comigo ele pode falar, né? Obrigada. Então, só que agora, com esse movimento cívico de outubro de 2017, em que a nação brasileira, em peso, foi às urnas para dizer basta. Vocês não mais vão estragar o Brasil. Vocês não têm o direito de corromper as nossas crianças em sala de aula. Vocês não têm o direito de desviar o nosso dinheiro para países comunistas, para fazer obras lá e deixando as nossas obras aqui por serem feitas. Deputado, eu gostaria de lembrar ao senhor, como presidenta, que nós estamos na fase de encaminhamento do seu requerimento de adiamento da aprovação do requerimento do deputado Dalmo. E eu gostaria de dizer à senhora que eu estou usando o meu tempo regimental. O senhor está encaminhando para a votação. Eu estou encaminhando para a votação. Eu vou chegar ao conteúdo do apostilamento, do direito de opção remuneratória. A senhora não pode pautar o que eu falo aqui, não? O senhor está encaminhando. Eu estou dentro do regimento e vou usar o meu tempo. Ok, então continue, mas eu só quero te lembrar como presidente que o que o senhor está dizendo nada tem a ver com o encaminhamento da votação do seu requerimento. Isso é na sua opinião. Não, é no não, texto. na sua opinião. Bem,
A senhora não tem o direito de falar com o que eu estou falando. Tem ou não tem a ver Tenho, com alguma sim. coisa? O senhor não está encaminhando de acordo com a votação. Negativo. Aqui, eu sou o detentor da minha fala. Eu tenho direito à minha fala. Agora, até isso a esquerda vai querer me pautar o que eu falo aqui dentro da comissão? Até isso. Esse é o absurdo que nós temos aqui. Então é o seguinte, na sua vez de falar, caros amigos, nobres deputados, eu vou estar aqui ouvindo como um bom cidadão, um bom parlamentar educado. Agora, na minha vez de falar, eu quero respeito e quero silêncio. Então, portanto, caladinho. O que é isso, rapaz? Continuando. Deputado. Continuando. Deputado, Ó, nós estamos... Eu quero que o tempo desconte no meu tempo. A reunião está suspensa. Está suspensa. A reunião está suspensa. Reunião está